Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Emmanuel vem comentar na lição 100 do livro Pão Nosso. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é imã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. E a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recursos menos desejáveis. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma lição maravilhosa, que vem mostrar pra gente que, muitas das vezes, aquilo que a gente acha que é uma desgraça. Tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo maravilhoso, no capítulo 5, a verdadeira desgraça. E a gente fala naquele texto do imediatismo. A pessoa acha, o que acha que é verdadeira desgraça? A verdadeira desgraça é quando está faltando dinheiro, quando aquela pessoa que estava com a gente de repente desencarna, faleceu, desencarnou, foi embora. Ou então, a gente vê desgraça e um monte de coisa que ele fala pra gente, quer saber o que é desgraça mesmo, realmente? Não preste atenção no fato, preste atenção nas consequências daquele fato, o que vai vir para frente. Então ele pega no primeiro lugar situações que incomodam a gente. Fala pedra, o que ela faz? Machuca? Não, ela segura. O espinho previne, porque a gente espeta e fala, opa, peraí, aqui tomei o choque ali, não vou meter um azevedo para tomar choque. Às vezes a gente paga com o preço da própria vida para daqui a pouco estar trazendo esse instinto natural de não se aproximar de determinadas coisas que já tiraram a vida do corpo físico em outras oportunidades. Né? O fel remedeia. Então, muitas das vezes é o remédio. Ó, eu gosto muito de boldo, eu gosto de pegar a folha do boldo puro e mastigar. Né? E tem gente que é muito amargo, é amargo, mas eu gosto. Eu aprendi desde cedo a fazer isso com meu pai, eu gosto de fazer isso. Mas o gosto amargo as pessoas fogem. O fogo ele refunde, o lixo fertiliza. Né? O temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime. A enfermidade adverte, o sacrifício. Quer dizer, mostrando situações que são sempre antagônicas e que normalmente as pessoas reclamam, e eu já ouvi, né, de outros companheiros até que professam religiões diferentes falar assim, não, mas o desemprego, a fome, isso é coisa aí usa a palavra do diabo, né? É coisa ruim. A doença é do coisa ruim. E eu fiquei, peraí, gente, peraí. Não, a doença, tudo que acontece na vida, o fogo, o lixo, a doença, tudo, a enfermidade que está divertindo, tudo está sendo experiência para enriquecer a gente. A comparação que Emmanuel aqui mais uma vez faz, criando essa tela mental para a gente, né, é maravilhosa. Ele vem falar para a gente assim, lembremos que o homem que está sob perigo de afogamento nas águas profundas, que cobrem o abismo, por vezes ele só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Então, quer dizer, muitas das vezes você é empurrado para a água para você descobrir que na verdade você sabia nadar. Você achava que não sabia nadar, mas na hora do desespero você conseguiu bater a perna, bater o braço certinho, e foi de rudes golpes você conseguiu sair dali. Então, algumas vezes o que acontece com a gente na vida é isso, a gente tem aquele empurrãozinho, vamos fazer as coisas, vamos ver como é que a gente vai sair. E o interessante é quando a gente começa a tomar os primeiros passos para iniciar a caminhada, mas muitas das vezes a verdade é essa. A verdade é que a gente tem medo de dar o primeiro passo e o primeiro passo acaba vindo, forçando, tirou a gente da zona de conforto, a gente começa a achar que é sofrimento, a gente começa a reclamar da vida, a gente começa a reclamar da providência divina. E ele vem dizer aqui pra gente, né,
Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos, porque nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. O manjar é um alimento maravilhoso até hoje, né? É muito utilizado, é muito gostoso você saber fazer e comer um bom manjar, usado aí nas sobremesas. E ele faz essa comparação. O socorro de cima nem sempre vem com esse doce, não. Muitas das vezes vem com amargo, vem com sofrimento, mas aquele sofrimento que prepara, aquele sofrimento que te habilita para novas situações da vida. Então a gente fica vendo assim, né? Eu, durante uma fase da minha vida, apareceram uma série de problemas, que eram tudo problemas de longo prazo para a solução. Não adiantava eu ficar naquela ansiedade querendo resolver amanhã, querendo resolver semana que vem, não, que só ia se resolver dentro de um ano, dentro de um pouco mais de um ano. E eu ficava pensando, poxa, então peraí, o que você está querendo me preparar? Está querendo me preparar para encarar a vida de uma maneira mais leve, né? Entender que esses problemas são só obstáculos para o nosso aprendizado. Então hoje a gente olha para alguns obstáculos que a gente tem e fica, não, peraí, a coisa vai resolver. Ou então, com muito carinho, que eu me lembro do Chico Xavier contando, né? Ele contando que uma vez ele teve 14 irmãos, né? O pai em 2 casamentos, 6 do primeiro casamento, 9 do segundo, e teve um momento da vida dele que só ele e o pai trabalhavam para sustentar a casa, e tem um momento em que o pai adoece, só ele trabalha para sustentar a casa. Ele diz que ele ganhava 2.000 contos de réis na época e que o pai dele, com a doença que pegou, tinha que tomar 2 vacinas que custavam 1.500 cada uma, quer dizer, 3.000, faltava 1.000. E ele falou que naquele período ele fala com uma docilidade, né, ele explicando, falando, não, os nossos credores lá de Pedro Leopoldo foram muito generosos com a gente sabe que credor não costuma ser tão generoso assim, né? Mas o Chico, com o coração dele, falou, não, conseguiram ter paciência com a gente, no momento certo ele já acertou todas as dívidas, mas naquele momento o principal era estar pagando as vacinas que o pai precisava tomar para poder sobreviver, e por conta daquelas vacinas ele ainda teve uma sobrevida, um período longo ainda, junto dos filhos. E aí a gente vai vendo, né, em relação às dívidas que a gente tem, esses financiamentos que aparecem, depois faz o financiamento, vem a crise no meio do financiamento que agrava, faz você refinanciar. Quer dizer, aí entra mais juros, aquela coisa toda, e você simplesmente fala, peraí, não, eu tenho que aprender a lidar com esse tipo de coisa, e isso está servindo para quê? Para daqui para frente eu evitar fazer mais dívidas, evitar cair na mão dos empréstimos, dos agiotas aí da vida. Tem os agiotas extraoficiais também, que são os bancos hoje, tem os oficiais e tem os extraoficiais, que eles vão só dando corda pra gente, né? Você tem limite de tanto, você tem cartão de crédito de tanto, e a pessoa acaba se enforcando. Então esse tipo de coisa vai sendo dada pra gente, é pra gente aprender a lidar tudo que acontece na vida, como diz aqui Emmanuel no final, né? Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, todas as experiências. Porque vai chegar um dia que a gente tenta imaginar lá na frente, a gente olhando para trás e fazendo um resumo de tudo que a gente viveu na nossa vida. E pegando até os momentos que foram os mais importantes. É claro que a gente vai pegar alguns momentos bastante dolorosos, porque o que dói muito marca muito. Mas depois você pega assim, o que esse momento serviu para me trazer? Ah, doeu muito porque foi alguém que desencarnou, alguém que foi embora. E eu fico pensando, ah tá, então aquele momento me ensinou a dar um olhar diferente para a imortalidade da alma. Porque a gente não tem sentido uma pessoa viver esse tempo todinho, morreu, acabou, eu nunca mais vou ver. Como é isso? Não, eu vou ver sim. Então a pessoa não está morta, não, o espírito está em outro lugar, né? Nós somos espíritos, ele está vivo e muito vivo, o que morreu foi só o corpo físico. A gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com os recursos financeiros, a gente aprende a ter paciência com a doença, entender principalmente que as doenças que a gente tem no nosso corpo é o nosso espírito, nós, como espírito, é que estamos provocando. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, né? A origem da doença está no espírito. É a gente que, por conta da nossa imprevidência, por conta da nossa ansiedade, nossa neurastemia, o excesso de nervosismo, agressividade, a gente vai atacando o nosso corpo, e o nosso corpo de alguma maneira ele vai estourar, ele vai mostrar de alguma maneira o descontentamento por aquela atitude que você está tendo. Então, a gente vai aprendendo que tudo que acontece aqui na Terra, seja aquilo classificado como bom, ou seja aquilo classificado como ruim, é para o nosso engrandecimento, e vai ter muitos momentos, podem anotar isso. A gente vai agradecer a Deus mais as dificuldades que a gente teve do que os momentos de lazer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.